Os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus está contextualizado no famoso Sermão da Montanha. Algumas pessoas acham que o Sermão da Montanha é só o capítulo 5, versículo 1 a 12, que fala das bem-aventuranças, mas não é. São 3 capítulos completos. Ele começa no capítulo 5, quando Jesus sobe na montanha, e aí sim começa as bem-aventuranças, e termina lá no capítulo 7, quando Jesus fala sobre construir a casa sobre a rocha. Terminado esse discurso, ele vai descer a montanha e voltar para a planície, para a vida cotidiana, para a vida diária. Esses 3 capítulos que compreendem o Sermão da Montanha, o Sermão da Felicidade, Jesus fala sobre temas fundamentais da fé cristã. E entre eles, a oração. Algumas pessoas têm dificuldades com a oração. Às vezes, tem gente que nem ora, porque na verdade sente dificuldade em poder se colocar na presença de Deus. Alguns acham que oração é falar muito, outro é falar pouco, outro é ler algum livro, outro é ler uma oração já fabricada, outro é ler um salmo. Então, afinal de contas, como orar? E na verdade, Jesus é chamado entre os teólogos, entre os biblistas, de um título muito bonito, que é o mestre da oração, o mistagogo, aquele que nos conduz através da oração ao mistério do próprio Deus. E é claro que nós como discípulos, nós como aprendizes, nós como alunos matriculados na escola do Mestre Jesus de Nazaré, nós também vamos aprendendo a orar com aquele que ora. A primeira coisa que nós aprendemos da vida oracional do Senhor Jesus é que ele nunca tomou uma decisão na vida dele sem antes se retirar do meio da multidão, dos discípulos inclusive, subir na montanha e lá ficar a sós com o Pai. A partir do momento que ele ficava em oração é que ele retornava para tomar uma decisão. Então a primeira coisa que nós aprendemos com Jesus é: antes de você decidir alguma coisa na tua vida, antes de você tomar um caminho, fazer uma escolha na vida pessoal, profissional, sentimental, espiritual, fale antes com Deus e peça a Ele direcionamento e discernimento. Muito bem. Hoje no Evangelho, de forma mais explícita, ele vai dizer para mim e para você: quando orardes, não useis muitas palavras. Em algumas traduções vem como vãs repetições, como fazem os pagãos. Ele coloca aqui um tema: não precisa falar muito como fazem os pagãos, ponto. Eles pensam, os pagãos, que serão ouvidos por força das muitas palavras. Nós cristãos seguimos o Cristo e os pagãos seguiam os deuses. Mas nós cristãos, as nossas orações cristãs, melhor dizendo, elas não são medidas pela extensão, pela duração das nossas palavras ou do nosso linguajar, não. O Senhor atende às nossas orações é pela sinceridade do nosso coração. Às vezes alguém está rezando 1 hora, ou falando com Deus, entre aspas, 1 hora, e essa 1 hora nada vai ser atendido. Porque na verdade são palavras repetidas, são palavras bonitas, um português até muito culto, mas que na verdade é uma coisa totalmente superficial. E alguém talvez em 5 minutos, que foi transparente, sincero, honesto com Deus, será atendido.
Vocês percebem que às vezes tem gente há 30 anos dentro da igreja, que a vida espiritual delas não deslancha, é uma coisa estagnada. E você percebe que na verdade a pessoa que está em tudo que é reza, mas na verdade nada daquilo funciona, porque nada daquilo é honesto, nada daquilo é sincero. Aí de repente uma pessoa que acabou de se converter, acabou de sair do mundão, entrou no contexto espiritual, cristão, e a vida já começa a acontecer diferente, porque aquele coração é honesto, aquele coração é sincero. Por isso, está aqui dizendo, não oreis, não rezeis como os pagãos. Os pagãos, quando falavam com os seus deuses, e aí nós precisamos, entre tantos deuses que a Bíblia nos apresenta, eu queria, em dois momentos, em dois contextos, separar o Antigo do Novo Testamento. No Antigo Testamento, por exemplo, se adorava, entre aspas, muito a Baal. Esse era um deus. No Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, vai encontrar a adoração a Diana, uma deusa. E esses que adoravam esses falsos deuses usavam muitas palavras, entendendo que essas muitas palavras comoveriam os seus deuses. Primeiro, porque deuses não existem. Segundo, porque essas palavras eram vazias, ocas. E aí ele vai dizer para nós que orar não é mero palavrório, tagarelice, blá 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 blá. Que oração, na verdade, é colocar o nosso coração no coração de Deus. Diga isso comigo, orar é colocar o meu coração no coração de Deus. Para quem gosta de ícone, para quem aprecia a imagem sacra, e eu gosto muitíssimo, embora não tenha muitas, eu não gosto muito de ter, mas eu gosto de apreciar a sacralidade do cristianismo, porque isso aqui é fundamental para nós cristãos, não porque nós adoramos isso, mas porque nos remetem imageticamente a contextos do passado. E eu, como sou um leitor assíduo da Bíblia, quando eu olho isso aqui, minha cabeça vai longe. Mas uma das imagens que eu mais gosto da iconografia é a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Porque a imagem do Sagrado Coração, eu penso que é uma imagem que em todas as casas dos católicos ela tinha que estar na sala, logo na entrada da casa, como a imagem que acolhe quem entra no meu lar. A imagem do Sagrado Coração de Jesus, ela traz um coração exposto, um coração para fora. Quando eu olho para essa imagem, eu sempre me lembro que é Jesus me chamando para colocar o meu coração no coração dele. Porque é só no coração dele que meu coração repousa. É só no coração dele que meu coração encontra equilíbrio. É só no coração dele que meu coração encontra paz. O que é oração? É encontrar o coração de Cristo que através do diálogo oracional me traz paz. Quando eu oro, eu encontro paz. Quando eu oro, eu encontro descanso. Quando eu oro, eu encontro amor. Quando eu oro, eu encontro Deus. Quando eu oro, eu encontro o seu coração. Por isso, não precisa falar muito, nem ficar lendo textos pré-fabricados. Eu preciso apenas olhar para o coração de Cristo, sinceramente, e entregar o meu coração ao coração dele. Isso é oração. E aí ele vai nos ensinar, eu gosto de chamar de forma bastante didática, que o Pai Nosso tem uns 3 P's necessários para a vida. O P de pai, o P de pão e o P do perdão. Esse tripé, essa tríade, ela é inseparável no comportamento de quem ora. Quando eu oro, eu descubro que eu tenho um Deus que é Pai, mas não é Pai meu, é Pai nosso. Se o Pai é nosso, então todos somos irmãos. Eu não posso chamar Deus de Pai odiando o meu irmão do lado.
Não posso. Se o meu Deus é pai, independente qual seja o seu DNA, qual a sua família e sobrenome, qual sua cultura, você é meu irmão. Se eu tenho uma relação que é transcendental com o pai, mas também é uma relação com meus irmãos, existe o pão nosso. O segundo P me faz pensar na caridade, na partilha. Repartir o pão significa repartir o amor. Às vezes é uma ajuda alimentar, sim. Quem está passando fome, às vezes é um prato de comida o pão nosso, sim, sem dúvida. O pão nosso, às vezes, é você ajudar o irmão que está com fome, está desempregado, está vivendo terrivelmente as condições sociais. Mas o pão nosso também é um abraço, é um amor, é ir com alguém no hospital, é cuidar das feridas de um parente, é socorrer os idosos na velhice, é abraçar uma criança que está carente do carinho do pai, da mãe, de alguém. Isso é o pão nosso. E o perdão é o remédio que cura a nossa alma. A maioria das pessoas estão doentes hoje, não é por falta de remédio, não. Não é por falta de psiquiatra, não. Não é por falta de remédios controlados, de tarja preta, não, ou vermelha, não. A maioria das pessoas estão doentes hoje, indo no melhor psiquiatra, no melhor psicólogo, tomando o melhor remédio, da melhor farmacologia, porque está doente na falta do perdão. Perdão é medicinal. Quem não perdoa vai morrendo aos poucos. Pão, pai, perdão. Os 3 P's que devem mudar o meu comportamento. Uma pessoa que ora, quando vê o outro, o trata como irmão. Uma pessoa que ora, quando vê alguém precisando, ele é caridoso. E uma pessoa que ora, transforma ódio em perdão. Não adianta falar muito, é ser sincero e mudar o comportamento. A ele, uma salva de palmas.